Que nem a minha empresa, por exemplo. A minha empresa é uma empresa jurídica. Então eu fui no contador e abri uma empresa para trabalhar com serviços de massagem. Empresa jurídica que presta serviços de massagem. Quando a gente vai no contador, a gente tem um espaço, então eu coloco o endereço desse espaço. Aí ele vai cumprir toda a regulamentação, vou pagar os impostos que tem que pagar e ele manda um comunicado para a Vigilância Sanitária vir fiscalizar o meu espaço para saber se está tudo ok, de acordo com as normas de biossegurança. Por quê? Porque a Vigilância Sanitária, ela não está preocupada, tá? Se você tem certificado ou não, ela está preocupada se você vai ter um espaço que vai conseguir ter acessibilidade, se você vai estar utilizando produtos vencidos ou não, se esses produtos que você utiliza na massoterapia, eles estão de acordo com, né, o selo lá da Anvisa, tá? Se você vai ter algum outro, vai poder gerar algum outro risco de saúde para o seu cliente, que nem, por exemplo, a gente teve a pandemia agora. Então eles fiscalizavam se você estava usando máscara ou não, se tinha álcool gel ou não, se estava obedecendo, né, o risco gerando aglomeração ou não, se você estava dando um espaçamento maior entre os atendimentos. Então todos essas fiscalizações, essas regras para que você atenda bem o seu cliente, quem é responsável é a Vigilância Sanitária. E aí eles vêm e fiscalizam tudo isso. Ah, tá tudo ok? Beleza. Lixo, inclusive o lixo, descarte. Se você manda para a lavanderia, por exemplo, quando você tem um volume maior de atendimento, você contrata uma lavanderia. Essa lavanderia precisa também estar regular. Porque se ela não estiver regular, você também não consegue, tá, a sua autorização para trabalhar nessa área. Então tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Mas não é um órgão, um conselho de massoterapia que consegue fazer isso neste momento, tá? Por isso é que a gente diz que não tem essa questão da regulamentação. Na minha cidade, eu pago o alvará e pedem certificado para te dar o alvará, tá vendo? Ó, a Lida falando isso pra gente aqui, entendeu? Nesse sentido, ó, eu tenho apenas um certificado, isso mesmo, não tem problema, desde que esse certificado, né, seja válido e que a prefeitura que você more aceite esses certificados como sendo suficiente, entendeu? Certificado reconhecido pelo Ministério da Saúde ainda. Ah, ótimo, perfeito, sem problema nenhum, tá? Ale Mosca, Alessandra, bom dia, tudo bem? Mona Lisa, poderíamos nos juntar e falar com alguém para regulamentar. Mona Lisa, esse processo já vem sendo realizado. Existem alguns conselhos de massoterapia de autorregulamentação, conselhos que foram criados a partir de pessoas importantes dentro da massoterapia que vem trabalhando para isso. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, da ABRANC, Associação Brasileira de Massoterapia Clínica, a Federação dos Massoterapeutas do Brasil, FMB, tem uma associação agora em São Paulo que foi criada mais recentemente, tem uma outra que chama Combramasso, que é Conselho Brasileiro de Massoterapia. Então tem diversos órgãos, entidades não governamentais, voluntárias, que vêm tentando trabalhar com isso. Mas precisa do apoio político, precisa da boa vontade política no Brasil para que isso siga caminho. Infelizmente, sabe, gente? Infelizmente isso é lento, é um processo muito lento por causa da burocracia no Brasil. Por exemplo, na estética, se eu não me engano, desculpa, eu acho que eu falei errado, o projeto de lei da massoterapia ele é de 2016, a primeira vez que foi encaminhado lá, se eu não me engano. E o de estética, por exemplo, foi em 2013. Foi aprovado no governo da Dilma, tá? A lei e estabeleceu a regulamentação da profissão de estética no Brasil. Acho que foi em 2018, 2019. Porém, por causa da pandemia depois, parou tudo. E até hoje não existe um conselho ainda formado da estética. Então você imagine que da massoterapia vai demorar muito ainda também para isso acontecer, infelizmente, né? E é bom a gente estar falando aqui para vocês no sentido de esclarecer mesmo. Muita gente tem dúvida. Agora, de fato,
tá? O que eu quero falar para vocês é que para você iniciar na massoterapia, para você começar a trabalhar com massagem, você precisa sim ter uma certificação, tá? Você precisa ter um certificado de curso livre, de curso, e aí de qualquer técnica de massagem, preferencialmente daquela que você mais se identifica, daquela que vai poder gerar maior retorno financeiro para você, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho em relação a isso também, mas que é necessário ter um certificado, sim. Pode ser de um curso livre, pode ser de um curso técnico, pode ser de um curso de faculdade, não tem problema nenhum. Pode ser inclusive de um curso livre online, não tem problema, desde que você aprenda a técnica, desenvolva, tenha ética, seja profissional. Por quê? Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai conseguir começar a trabalhar tendo um certificado qualquer, mas se você não praticar, se você não estudar, se você realmente não se dedicar àquilo, você não vai conseguir ter cliente. E aí, de nada adianta você ter o certificado ou achar que vai começar a trabalhar se você não se dedicar em relação a isso. Por quê? Porque você só vai conseguir sobreviver na massoterapia se você ter clientes. E você só vai ter clientes se você tiver conhecimento, se você tiver prática, né? Se você for um bom profissional, tá ok? Mas mesmo com tudo isso, que às vezes a pessoa fala, mas eu sou autodidata, eu olhando os vídeos lá no YouTube e tudo mais, eu já aprendo, tá? Mas você mesmo assim vai precisar ter um certificado. Por quê? Porque a pessoa que fiscaliza ali, né, seja na prefeitura, né, na vigilância sanitária, ele não sabe o quanto você realmente é autodidata e ele não conhece você previamente. Então, ele não tem essa capacidade ou esse poder de julgar se você é apto ou não. Ele só vai poder julgar isso a partir de um documento que comprove que você pode sim trabalhar como massoterapeuta. A questão é quantas horas de certificado é necessário para que o pessoal da vigilância sanitária ou da prefeitura aprove o seu alvará. Pelas minhas conversas com amigos responsáveis por esses setores, tá? Porque a gente tem colegas da vigilância, da fiscalização, e eu até mesmo como professor fui em busca de uma informação um pouco mais coerente. Eles dizem que é no mínimo 100 horas, tá? No mínimo 100 horas. E no máximo aí tanto faz, entendeu? Se você apresentar lá com um certificado de 100 horas de formação ou com vários cursos de 20, 30 horas, que aí somando vai dando mais de 100 horas, né, a pessoa já fica um pouco mais tranquilo para liberar você para poder estar atendendo e trabalhando com a massoterapia. Mas aquilo que eu falei, ó, pelo menos assim, pela minha pesquisa recente de internet, em Porto Alegre, por exemplo, já está explícito que precisa de 400 horas. Precisa de 400 horas para eles liberarem o seu alvará. Então, se você chega lá com certificados com menor carga horária, eles nem vão conversar com você, entendeu? E aí, para somar a carga horária, você pode, por exemplo, fazer um curso presencial de 20 horas, né? Um final de semana, sábado e domingo. 20 horas. Aí é um curso de formação em massagem relaxante, por exemplo. Aí você faz no outro final de semana um curso de massagem shiatsu, mais 20 horas. Aí depois você faz um outro de reflexologia podal, mais 20 horas. Aí depois você pode fazer um de drenagem linfática, você pode fazer um de modeladora, que, né, apesar de eu não curtir muito, existe. Você pode fazer uma outra de massagem facial. E aí você vai somando essas cargas horárias e leva lá para a prefeitura para submeter à solicitação do alvará. Massoterapeuta não pode ser MEI. Não pode ser MEI. Massoterapeuta não tem MEI. Então tenham isso em mente também, tá, Deise? Esteticista pode ser MEI e pode trabalhar com massagem corporal. Então, quem tem a base na estética, que deseja trabalhar com massagem corporal, aí pode também.
mas massoterapeuta não tem MEI. Tive que fazer meu MEI como esteticista porque não tem massoterapia. Exatamente, gente, que nem a Carmen falou, não existe MEI para massoterapia. O que as pessoas fazem, tá, para iniciar ali a trabalhar com massagem através do MEI? Eles fazem o cadastro na área de estética, em que na estética você é permitido trabalhar com massagem corporal. Existe dentro dos conteúdos das atividades que o esteticista pode aplicar a atividade de massagem corporal. Então, quem tem MEI na estética pode sim realizar massagens, entenderam?